Pessoal, boa noite. Imagine você que você encontra uma pessoa que não conhece a Igreja Católica Apostólica Romana. Você nunca teve uma experiência de encontrar um católico e o primeiro católico que a pessoa encontrou foi você. E aí essa pessoa que não conhece o catolicismo, pergunta assim: vocês católicos, vocês acreditam em quê? O que vocês falariam para a pessoa? Como resumir o que você acredita como católico? Sabe? Hã? Oi? Muito bom, é isso aí. O credo não é resumo da nossa fé, símbolos dos apóstolos. O que você acredita como católico? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor e Filho. Essa é a nossa fé. É isso que nós acreditamos como católico. E tudo que a gente está fazendo aqui, ao longo desses 2 anos de catequese, é destrinchar o credo. É tipo a aula de anatomia, né? Você abre ali a peça anatômica e vai estudando ali os nervos, os forames do osso e assim por diante, né? É um osso, você vê ali, é um osso, é o fêmur, né? Não é o Antônio, é o fêmur, né? Só que o fêmur tem vários forames, várias coisas que vários acidentes ósseos e é o fêmur, é a fé da igreja. Mas vamos olhar mais de perto? Então, a gente, ao longo da catequese, faz isso. A gente pega o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Senhor Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e assim por diante. Isso a gente estuda ao longo de 2 anos. Isso tá tudo aqui, ó. É a nossa fé. E hoje eu quero falar sobre uma realidade que muitos católicos, por incrível que pareça, se dizem: eu sou católico, mas eu acho que a igreja deveria aprovar os padres se casar. Eu sou católico, mas eu acho que se a pessoa foi vítima de estupro, poderia fazer o aborto. Eu sou católico, mas eu acho. Você é católico? Então você não acha. Você é católico. E o que o católico reza no credo? Creio na Santa Igreja Católica. Isso é um ponto da nossa fé. E o que significa dizer eu creio na Santa Igreja Católica? Você está dizendo aí que você crê na autoridade da igreja. E se a igreja diz que é, então é. Eu tenho uma opinião, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio bobo. Eu acho que no céu as pessoas não se conhecem. Eu penso isso, é minha opinião. Eu acho que no céu, quando a gente chegar no céu, eu não vou conhecer nenhuma alma no céu, não vou ter lembrança de ninguém. Mas o que a igreja ensina? A igreja ensina que no céu você continua com a sua personalidade, com a sua alma. É você que está no céu, com a sua individualidade. É claro que não do jeito que você está aqui, porque no céu é um estado de perfeição, de santidade plena e completa. Então no céu, Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, né? Dependendo de quem que está falando, se é um italiano, se é um português. Vou falar Santo Antônio de Lisboa, né? Somos lusófonos, né? Santo Antônio de Lisboa olha para São Francisco de Assis e fala assim: Pai Francisco, muito obrigado pelo seu sim. Porque se não fosse o sim do Senhor, Pai Francisco, hoje eu não estaria no céu. Porque Santo Antônio ganhou o céu sendo franciscano. No céu, Santo Antônio olha para os pais dele e fala para os pais dele: muito obrigado por ter me transmitido a fé católica. Porque se os senhores não me tivessem transmitido a fé católica, hoje eu não estaria no céu. E assim por diante. Então no céu você continua com a sua personalidade. Então eu achava que no céu a pessoa não tinha personalidade. Descobri o que a igreja ensina. Como é que eu penso agora? Como ensina a igreja católica. Então eu achava que, na minha ignorância, que o aborto poderia ser realizado em caso de estupro ou de anencefalia. E aí eu descubro, por uma catequese do Papa, uma catequese na Santa Missa, né? Porque, por excelência, o catequista é o pároco, né? O catequista da paróquia é o pároco. Os leigos exercem a catequese de maneira extraordinária, sendo ministros do padre, sendo porta-vozes do padre, porque o padre não pode estar catequizando tão proximamente todos os fiéis, né?
Então, mas o ministério de catequizar é do sacerdote. Então, na missa, o padre diz: a Igreja Católica tem opção pela vida, toda a vida, inclusive os bebês anencéfalos têm direito à vida, porque só Deus pode tirar a vida. Vamos descobrir que a Igreja ensina. Até aqui eu pensava que em caso de anencefalia eu poderia fazer o aborto, porque eu imaginava que já não tem o cérebro formado, então já não vai viver mesmo, então já não é uma vida, etc. Mas agora eu descobri que a Igreja ensina que não. E mesmo os bebês anencéfalos têm direito de nascer e que só Deus pode suprimir a vida deles. Então, se a Igreja diz assim, eu acredito como a Santa Igreja. Por quê? Porque a Igreja é mãe e mestre. E a gente vai falar sobre isso. Ecclesia Mater et Magistra, Igreja mãe e mestre. Se nós não nos deixarmos gerar por essa mãe, não teremos a vida. A mãe não dá a vida? É disso que a gente vai falar hoje. Para a gente começar a entender isso, eu quero meditar com vocês um trecho do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15. São João, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Se tiver a Bíblia aí e quiser abrir, o que Jesus vai dizer aqui em João, capítulo 15, versículos de 1 a 7? Nosso Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Toda vara que não dá fruto em mim, ele a cortará, e toda que der fruto, podá-la-á, para que dê mais abundantemente fruto. Vós estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode de si mesma dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Depois enfaixá-lo-ão, lançá-lo-ão no fogo, e arderá. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e ser-vos-á concedido. De que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que nós precisamos estar enxertados nele. E se estivermos enxertados em Jesus, teremos a vida. Se não estivermos enxertados em Jesus, secaremos e seremos lançados ao fogo. A alegoria de Jesus é bem clara, né? Se nós estivermos unidos a Jesus, teremos o céu, a vida eterna. Se nós nos apartarmos de Jesus, iremos para o inferno. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. É o que o próprio Jesus vai dizer aqui. Versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está querendo dizer com isso? Sem mim nada podeis fazer. A gente não consegue ter um pensamento bom. A gente não consegue ter uma atitude boa. A gente não consegue ter uma inspiração boa sem a graça de Deus. Sem Deus a gente só faz maldade, só faz coisas terríveis. Sem Deus nós somos terríveis. Sem luz só há trevas. Quando Jesus fala sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo nada mesmo, nem sequer um pensamento bom, nada. A gente não é capaz de fazer nada de bom sem o auxílio da graça de Deus. Assim como os ramos da videira só estão verdes e dando frutos, dando vinho, uvas, porque estão conectados à videira, que através dessa conexão dos ramos com a videira chega para os ramos a seiva, que é a vida dos ramos. Se os ramos são cortados, não chega a seiva. E os ramos secam e morrem. Essa seiva é a graça de Deus. Certo? Então precisamos estar unidos a Jesus. Tá bem? O evangelho de hoje é bem claro. Esse evangelho de João 15 é bem claro. Precisamos estar unidos a Jesus. E o que é a igreja? Vocês lembram daquela catequese? O que é a igreja? O que é a igreja? Vocês lembram? Quem se arrisca a falar o que é a igreja? Fala aí, Luana, o que é a igreja? Para você, desse jeitinho aqui, ó. O que é a igreja? Ela começa com o corpo, no meio fala místico e no final fala de Cristo. E o que é a igreja?
É o corpo místico de Cristo. Muito bom, Antônio. Você é fantástico, cara. A igreja é o próprio Jesus. Então, quando Jesus fala aqui, sem mim nada podeis fazer, ele está falando, sem a minha igreja você não pode nada. Quando Jesus fala assim, se você não está unido a mim, se você não está unido à igreja, você não pode nada. E como que a gente se mantém unido à igreja? Em primeiro lugar, sendo enxertado nessa videira, né? Como que a gente é enxertado nessa videira? Pelo sacramento do batismo. Pelo sacramento do batismo nós somos enxertados nessa videira. Mas sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar conectados nessa videira. Como que nós nos mantemos conectados nessa videira que é a igreja? Vivendo em estado de graça, certo? Vivendo em estado de graça, sem pecados mortais, porque o pecado mortal corta o ramo, né? Sem pecados mortais, em estado de graça, vivendo vida sacramental. Assim a gente se mantém unido à igreja, certo? E para nos mantermos em estado de graça, sem pecados mortais, vivendo bem o nosso batismo, o que é preciso? O que nós recebemos lá no batismo? O Espírito Santo, claro, mas por meio dos pais e dos padrinhos professamos a fé. Que fé? A fé católica, apostólica romana. Vocês prometem educar o seu filho, afilhado, na fé da igreja? Prometo. Não é o que o padrinho e os pais prometem? Prometo. E depois no crisma nós renovamos essa fé que nós recebemos pelo batismo. A fé é um ato pessoal. A fé é uma opção pessoal, claro. É uma resposta que você dá àquele Deus que se revelou a você. Mas a fé é também um ato eclesial. O que significa a fé um ato eclesial? Lembra lá o início que eu estava falando, no início dessa catequese de hoje? A igreja, eu não sabia que a igreja falava isso. Agora que eu descobri qual que é a doutrina da igreja, essa é a minha fé. Porque eu creio na Santa Igreja Católica. Então a igreja ensina que os anencéfalos não podem ser abortados. Então eu sou contra o aborto dos anencéfalos. Mas por quê? Porque a igreja ensina. Mas eu tenho vários argumentos aqui. Deixa eu explicar para você. Não precisa vir com seus argumentos. A igreja diz que não é. Se a igreja diz que não é, eu acredito na igreja. Eu sou católico. Estou com a igreja. Até que seja para a morte. Mas estou com a fé da igreja. Então a fé é um ato eclesial. É uma resposta dada a Deus em adesão à fé dada, confiada a Deus, a sua igreja. Colégio Apostólico, os 12 primeiros apóstolos, que de 12 alcançaram o mundo inteiro. E a igreja hoje está em quase todos os países, né? Países comunistas, às vezes países muçulmanos, tem católicos, né? Mas é muito mais difícil viver a fé católica, né? E até uma vergonha para nós, né? Você vai lá no país muçulmano que a pessoa, para ir à missa, ela corre risco de morte, né? De ser explodido. O cara entra na igreja, explode todo mundo, mata todo mundo. Mesmo assim, a pessoa não falta a missa. Sabendo que aquela missa, no meio da missa, pode chegar um homem e explodir todo mundo. Ele não falta a missa. Ele é católico lá na China, sabendo que pode ser preso pelo Partido Comunista Chinês lá e receber sanções terríveis. Mas mesmo assim, ele permanece católico, permanece na igreja. E a gente aqui, às vezes, deixa de ir à igreja porque tá com sono. Porque tem jogo do time de futebol, porque tem um churrasco, seja o que for. Então, a fé é um ato eclesial, né? Falava para vocês que a igreja é mãe e mestre, né? Mãe no sentido total e pleno da palavra, em todas as funções do ser mãe. Quais são as funções da mãe? Atacar chinelos a longas distâncias, né? Com precisão extrema, né? Tirar você da cama sábado de manhã, quando você não tem aula, né? Lembrar você que você precisa levar o guarda-chuva e o agasalho, porque vai chover e vai fazer frio. E se você pode estar 40 graus, mas se você não levar o guarda-chuva e o agasalho, de 40 graus cai para 7 graus negativos no mesmo dia, porque a mãe falou. Então a mãe tem essas funções, né? Mas além dessas funções, a mãe tem 4 funções que são características da própria maternidade em si. Quais são? A mãe gera, a mãe alimenta, a mãe protege, a mãe educa.
Isso toda mãe faz. A mãe gera. Durante 9 meses ela gera a vida no útero, né? E ela dá à luz. Depois que ela deu à luz, qual que é a primeira coisa que a mãe faz depois que o bebê nasce? Qual que é a primeira coisa que ela faz? Tem que dar o leite para o bebê, né? O colostro, né? Então a mãe alimenta. E olha que interessante. Quando o bebê nasce, hoje, né, a gente tem outros recursos, que é esses leites aí, tipo NAN, sei lá outro nome. Eu só sei o nome do NAN, né? Mas tem outros também, né? Aptamil, né? É o concorrente. Então esses leites aí, Aptamil, NAN, hoje tem esses recursos, né? Mas até tendo esses recursos, a gente sabe que esses recursos não substituem o leite materno, né? É apenas vai deixar a criança morrer de fome, mas também não substitui o leite materno com as suas vitaminas, anticorpos e tudo mais, que só o leite materno tem, né? A criança não vai morrer, vai sobreviver, mas o leite materno seria muito melhor. Mas se nós voltarmos no tempo, olharmos para uma santa da igreja, como Santa Teresinha do Menino Jesus, você sabia que quando Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu, ela quase morreu de fome? Vocês sabiam disso? Porque Santa Zélia não tinha leite, porque ela já estava começando a desenvolver um câncer de mama, ela não tinha leite. E a Santa Teresinha estava praticamente morrendo de fome, porque a mãe gera, a mãe alimenta, e não existiu NAN no século XIX, nem o Aptamil. Então a história diz que durante uma noite, no meio da madrugada, Santa Zélia viu que Santa Teresinha, né, na verdade, a pequena Teresa, né, estava morrendo mesmo, literalmente morrendo. Ela achou que a menina já tinha morrido de fato. Ela pegou a bebê no colo e saiu andando nas ruas de madrugada e foi andando quilômetros e quilômetros, porque ela havia ouvido falar que numa casa, em tal lugar, havia uma mulher que tinha leite. E ela foi no meio da madrugada, não diz, apenas que a menina já tinha morrido, né? Ela foi com a criança no meio da madrugada, bateu na porta da mulher de madrugada com a criança no colo, desfalecida. Falou assim: você tem leite? Então dá para minha filha, que senão ela vai morrer, se é que ela já não morreu. E essa mulher se tornou ama de leite de Santa Teresinha. Então assim, sem o leite materno, a criança morre. Hoje em dia a gente tem, como eu falei, o NAN, etc. Mas pensa nessa época em que sem o leite a criança morria. Sem o leite a criança morria. A mãe gera a vida, a mãe alimenta. Assim a igreja nos gera através dos sacramentos, sobretudo a igreja nos gera pelo sacramento do batismo, somos gerados e somos alimentados por meio do sacramento da Eucaristia. Então, sem a Eucaristia que a igreja nos dá, nós não temos a vida eterna. Mas, Fábio, como assim sem a Eucaristia a gente não tem a vida eterna? Da onde que você tirou isso? Vamos ver de onde que eu tirei isso? Essa maluquice da minha cabeça? É João capítulo 6, né? João capítulo 6. Vamos pegar a partir do versículo 35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá fome, o que crê em mim não terá sede. Porém já vos disse que vós me vistes e que não crestes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nada do que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. A vontade do meu Pai que me enviou é que todo o que vê o Filho nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando o quê? Eucaristia, vida eterna. Jesus fez um paralelo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim terá a vida eterna. E aí ele continua. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: porventura não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele desci do céu? Jesus, replicando, disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia.
como está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, esse o viu. Em verdade vos digo. Agora presta atenção. O que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, para a salvação do mundo. Versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus está falando claramente. Como uma criança que não bebia o leite materno morria de fome, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. João capítulo 6, versículo 53. Então a igreja gera pelo sacramento do batismo, alimenta pelo sacramento da Eucaristia, protege de diversas formas. A igreja protege. Sobretudo a igreja protege pela sua doutrina. A doutrina da igreja é o nosso escudo. É o nosso escudo para não perdermos a salvação. Muitas vezes o demônio virá com a sua tentação, sugestionar nos nossos ouvidos coisas que vão fazer minar a nossa fé. Por exemplo, uma coisa que o demônio adora sugestionar para as pessoas, e muitas pessoas têm bebido esse veneno. Ele fala assim. O demônio fala assim no ouvido das pessoas. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso? Não é? Deus é misericordioso. Deus te ama. Deus te ama, não é? O demônio falando verdades. O demônio também sabe falar verdades. E porque Deus é misericordioso e te ama, como um pai ama um filho, Ele quer você junto dele. Verdade? Tudo verdade. Deus é misericordioso, Deus te ama. Como o pai ama o filho, Deus te ama, Deus te quer junto dele, é verdade. Por isso, Ele morreu por você na cruz. É verdade, morreu por você na cruz. Assim sendo, Ele jamais deixaria você ir para o inferno. Afinal de contas, Ele te ama. Morreu por você na cruz. Jamais você iria para o inferno. Então o inferno não existe. Ou se o inferno existe, está vazio. Vocês já ouviram isso? O inferno não existe. Ou se o inferno existe, ele está vazio. Porque Deus nos ama, é misericórdia. Então o inferno não existe. O demônio me sugestionou isso e argumentou bem. O demônio é bom de argumento, né? Argumentou bem. E eu começo a meditar isso. O demônio falou. Eu começo a acreditar. Mas realmente o inferno não existe. E se o inferno existisse, por que Jesus ia morrer por mim na cruz se eu vou para o inferno? E se Ele é meu pai e me ama, jamais Ele deixaria eu ir para o inferno. Mas o que fala a doutrina da igreja sobre o inferno? A doutrina fala que o inferno é dogma de fé. O inferno existe. E se você não crê que o inferno existe, você não é católico, porque o inferno é dogma de fé. Então é um escudo para me tirar dessa tentação do demônio. Eu me lembro, não, peraí. A igreja fala que o inferno existe. Inclusive é dogma de fé. Então eu creio na Santa Igreja Católica. Ela me protege da tentação do demônio. E vou renunciar a esse pensamento. Nossa, esse pensamento não é de Deus. Afasta-te de mim, Satanás. Crusacra-se de me lux, non dragos de me dux. Vade retro satana, nunca suado me rivana. Sunt malapalibas, ipsi venena bibas. Afasta-te de mim, Satanás. É uma tentação. Por quê? É uma tentação. Gente, se você crê que o inferno não existe, então Jesus morreu na cruz à toa por você. Então de duas uma. Ou Jesus não é Deus, ou Ele não morreu na cruz. Porque se o inferno não existe, para que Ele morreria na cruz? Se o inferno não existe, posso viver o adultério à vontade. Porque não existe inferno. Se o inferno não existe, eu posso dar o golpe no meu colega de empresa
e tomar a parte dele da sociedade e deixar ele pobre e ficar com o dinheiro todo para mim, porque o inferno não existe. Se o inferno não existe moral. Se o inferno não existe lei de Deus. Se o inferno não existe, eu sou meu próprio Deus e faço o que eu quiser. Olha a tentação do demônio, dando resultado e me levando para o inferno. Muitas pessoas que estão no inferno lá estão porque acreditavam que o inferno não existe. Você vê como é que a igreja nos protege? Como uma mãe protege o filho? A igreja nos protege por meio da sua doutrina. Por meio da sua doutrina. Toda vez que o demônio chegar e falar assim, mas ele falou para você não comer a maçã, porque ele sabia que se você comer a maçã, você seria conhecedora do bem e do mal. Olha que bela maçã, dona Eva. Dá só uma mordidinha para você ver. E aí Eva lembrou assim, não, mas o Senhor falou para eu não comer a maçã. A doutrina é não come a maçã. Tá na doutrina. Não come a maçã, Eva. Pode comer todas. Pode comer a banana, a laranja, a mexerica, a melancia que é grandona, a uva que é pequenininha. Tudo. Só a maçã que não, Eva. Maçã não. Mas a serpente falou que a maçã que é o diferencial. Vou comer. Se Eva ficasse na doutrina, ou seja, naquilo que Deus falou, hoje as coisas não seriam do jeito que estão, né? Vê como que a doutrina nos protege? Eu creio na Santa Igreja Católica. O que a igreja diz? A igreja diz que o inferno existe, então o inferno existe. Acabou, não vou nem pensar sobre isso. A igreja diz que é, então é. Aí eu vou estudar a teologia para entender como é. Eu vou estudar a teologia para entender como que as pessoas vão para o inferno. Mas se Deus ama, por que as pessoas vão para o inferno? Vamos entender isso. Quando a alma morre afastada de Deus, ela foge da presença de Deus. Como alguém que está na escuridão, quando acende a luz, ela foge da luz. E a alma se lança ao inferno. O inferno é a ausência de Deus. A alma que morre em estado de pecado mortal, ela morre em estado de inimizade com Deus. Sim, Deus ama o pecador, mas aquele que morre em estado de pecado, ele odeia a Deus. Ele tem ódio contra Deus. Ele se joga no inferno, ele se afasta de Deus. Ele busca a ausência de Deus, porque ele odeia Deus. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa escolhe ir para o inferno. A pessoa escolhe ir para o inferno. E ela escolhe durante essa vida, com as decisões que ela toma nessa vida, que vão reverberar na eternidade. Então, o jeito que você vive vai decidir onde você vai passar a eternidade. E quando você chegar diante de Deus, no seu julgamento particular, se você estiver em estado de inimizade com Deus, você vai fugir de Deus e vai se lançar ao fogo do inferno. Deus manda as almas para o purgatório. Imagina você uma moça que vai casar, né? E no dia do casamento, é o dia que ela planejou ali, desde que ela começou a namorar, durante o noivado, é o dia do casamento, né? O que a noiva faz no dia do casamento? Ela acorda de manhã, com os olhos cheios de remela, né? Ela limpa assim as remelonas do olho, joga assim, aquela boca, aquele bafão, né? Em vez de escovar dente, ela chupa uma bala house e vai casar, com os olhos meio remelados e sem escovar dente, com o pijama ainda, né? Não. É assim que ela faz, né? Então ela passa aquele dia de noiva se embelezando como nunca mais na vida ela vai fazer. Naquele dia a noiva se embeleza de uma maneira que nunca mais na vida ela vai fazer, nunca mais. Daquele jeito que ela fez no dia do casamento, nunca mais ela vai fazer. A vida inteira dela. E aí ela faz unha, ela faz cabelo, e ela põe cílio, ela tira cílio e faz limpeza de pele, e sei lá, vai até no dentista fazer clareamento, faz uma pancada de coisa pro casamento. Não é assim? O nosso casamento eterno é o céu, a nossa união com Deus. A alma que morre em estado de graça, amiga de Deus, mas ainda sem a santidade perfeita, ela é aquela noiva que acordou no dia do casamento cheia de remela no olho. E ela fala assim pro noivo: espera um pouquinho, noivo, eu vou no purgatório me preparar melhor. E aí no purgatório a noiva faz as unhas, pinta o cabelo não, porque normalmente não pinta, né? Faz o cabelo, sei lá, faz escova e etc. que as noivas fazem. O dia de noiva é a alma do purgatório.
É claro que sofre, né? Porque limpeza de pele espremendo cravo dói, né? E etc. E o que chama aquela massagem que faz para tirar o excesso de gordura? Que a pessoa até emagrece e fica lá espremendo. Massagem linfática, né? Isso dói? Vocês já fizeram? Ninguém nunca fez? Imagino que deva doer, né? Que espreme a pessoa até sair os líquidos da pessoa. Deve ser muito gostoso, não. Mas apesar dessa dor da massagem linfática, ela está se preparando para o casamento. Isso é a alma do purgatório. Então Deus manda a alma para o purgatório? Não, a alma, para se apresentar a Deus, ela quer se apresentar em estado de santidade. Ela vai ao purgatório para se purificar. Entendeu? Então a gente precisa entender a doutrina da igreja. O inferno existe. Ah, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda. A pessoa, com suas decisões, se lança no fogo do inferno. Então é preciso estudar a doutrina. Entendeu? A doutrina da igreja nos protege. Ela é a mãe. Ela gera a nossa vida pelo batismo. Lembrando aqui, fazendo um parênteses. Sabe o que é o batismo? Uma analogia. O batismo é a fecundação. Sabe quando o útero recebe ali o zigoto fecundado e o zigoto fecundado se aloja no fundo do útero e começou a gestação? Vai demorar 9 meses, né? Começou ali agora. O espermatozoide encontrou o óvulo nas trompas, se uniram, surgiu o zigoto, a nova célula. Ela veio migrando pelas trompas de Falópio, caiu no fundo do útero, se alojou, deu certo. Agora, esperar 9 meses para essa célula se transformar no bebê. Olha que mudança. Essa célula, uma célula, vai se transformar numa criança. Com olhos, com dedinhos, com ouvidinho, com tudo mais que uma criança tem. Vocês já viram, claro que vocês já viram, né? Um bebezinho recém-nascido, né? Um bebê recém-nascido não é fantástico? Você olha assim, se figura aqueles dedinhos, as unhas, às vezes já nasce de cabeludo, né? É fantástico um bebê recém-nascido, é fantástico. E esse processo vai acontecer durante 9 meses no útero. O batismo é a fecundação. É quando o zigoto chega no fundo do útero. E a nossa vida aqui, nessa terra, é a gestação. A igreja está nos gestando. A igreja nos está gestando nesse mundo para nascermos para a vida eterna. Para nos dar a luz. Não dar a luz, não a luz desse mundo, mas a luz eterna. Estamos sendo gestados pela mãe igreja. E olha só, gente, guarda isso no seu coração. Deus colocou no 4º mandamento, honrar pai e mãe. Esse é o único mandamento que é acompanhado de uma promessa, honrar pai e mãe para que tenhais longa vida sobre a terra. Se você honrar sua mãe, igreja, você vai ter longa vida sobre a terra prometida. Longa vida no sentido de vida eterna. Honra a igreja, porque ela é a sua mãe, que está te gerando no útero aqui, te gerando com dores de parto para a vida eterna. E essas dores de parto que a igreja tem aqui nessa vida para te gerar, muitas vezes, durante a história da igreja, foi o sangue dos mártires. O sangue dos mártires. Sabe toda mãe que passa mal durante a gestação? Que tem enjoo e tem eclâmpsia, né? Quando a pressão sobe, né? E assim por diante. A igreja muitas vezes passa muito mal, tem muitas eclâmpsias. Como aconteceu na Revolução Francesa, a igreja passou muito mal. Vocês já leram um livro chamado A Última do Cadafalso? Recomendo que leiam. Ela conta a história da Blanche, né? Blanche de la Force, que era de origem nobre, entrou para o Carmelo e, junto com outras 16 carmelitas, morreu decapitada na guilhotina. Então, mostra como que a igreja sofreu na Revolução Francesa, com dores de parto. E sofre ainda, como diversos mártires ao longo da história da igreja. Desde do primeiro diácono, que foi apedrejado, Santo Estevão, até agora, século XX, São Maximiliano Kolbe, Santa Teresa Benedita da Cruz, tantos santos que ainda hoje estão sendo martirizados, que a gente não faz ideia, principalmente no Oriente Médio. Então a igreja gera-nos a vida pelo batismo, e o batismo é essa fecundação do zigoto no fundo do útero. Estamos no útero da igreja, ela está nos gerando para a vida eterna.
A igreja nos alimenta pela Eucaristia, como a mãe alimenta o filho com leite materno. E agora, já que a gente está fazendo essa analogia da gestação, vamos fazer a relação ao alimento com a gestação também. O que o bebezinho come na barriga da mãe dele? Exatamente o que a mãe come, né? Ou seja, os nutrientes que a mãe ingere são os nutrientes que chegam no bebê. Então, se a mãe está subnutrida, o bebê vai ficar subnutrido. E aí o bebê pode ter até alguns problemas de saúde ao longo de toda a vida dele por conta de um déficit nutricional durante a gestação. Agora, quando a mulher sabe que está grávida, no início da gestação, e ela vai lá no médico, o que o médico passa para ela? Complexo vitamínico. Não é assim? E um monte de vitamina. A senhora vai tomar essa vitamina aqui que é para o cérebro da criança. Já viram o médico falar isso? Essa vitamina aqui vai ajudar no desenvolvimento do cérebro. A senhora vai tomar essa vitamina que é para tal coisa para a criança. Ou seja, quem está tomando comprimido é a mãe. Mas a vitamina está chegando lá para a criança. Então a criança se alimenta daquilo que a mãe se alimenta. Então aqui está nosso alimento, no sentido doutrinal. A gente se alimenta daquilo que a mãe nos se alimenta. Então eu creio no que crê a Santa Igreja Católica. Ela nos protege. Nesse sentido aí, a gente não precisa fazer mais, pensando na gestação, não precisa nem meditar muito, né? A criança está totalmente protegida na barriga da mãe. Ela não sente frio. A mãe pode até sentir frio. A criança não sente frio. Ela não sente calor. A mãe pode até sentir calor. A criança não sente calor. Está totalmente protegida. Totalmente, em todos os sentidos da palavra, totalmente. Porque nem de roupa a criança precisa. Porque a mãe é a própria roupa dela. Né? Experimenta você num dia, hoje, eu não sei quantos graus vai fazer hoje de madrugada, né? Vamos ver aqui no Google, aqui, ó. Previsão do tempo em Taubaté. Vamos ver quantos graus que vai fazer nessa madrugada. A mínima, 15 graus. Até que tá de boa, né? 15 graus tá de boa, né? Experimenta você ficar peladinho no quintal da sua casa de madrugada, 15 graus. Sendo que o seu corpo precisa se manter aquecido pelo menos em 36, 35 graus. 15 graus é bem menos que 36. E o seu corpo precisa de 36. E aí, o que você faz para manter o seu corpo com 36 graus? Você veste roupinhas, né? E aí, se você sai no quintal e o seu corpo começa a perder temperatura, porque o quintal está com 15 graus e o seu corpo precisa se manter em 36, o que você faz? Jaquetinha. Enrola até a cobertinha para se manter. Quem enrola a cobertinha no bebê é a própria mãe. A mãe é a própria cobertinha do bebê. Ainda que a mãe sofra com frio, o bebê mantém-se ali nos... Quanto que é o grande temperatura interna? 37, mais ou menos, é mais quente ainda, né? 36, 37 interno, né? Então, a criança está mais quente ainda do que... Tanto que quando a criança nasce, ela muitas vezes sofre com frio, né? Porque aqui fora vai estar, sei lá... Imagina quando nasce ali normalmente tem até ar-condicionado, né? A criança já tem aquele choque térmico. Na água. Então a mãe, a igreja, que é a nossa mãe, gera a vida, alimenta a vida, protege a vida e educa. A mãe educa. O que é educar? Educar é você mostrar o caminho correto em todos os sentidos. É ensinar a viver. Educar é ensinar a viver. Por exemplo, você fala português. Por quê? Você foi educado a falar português. Por quê? Porque no mundo que você vive, no seu planeta Terra, não faz sentido falar francês. Se a pessoa chegar falando francês aqui, você vai entender? Você pode até entender, mas você estudou francês, você teve que esforçar o seu cérebro a aprender o francês. Mas o seu mundo, no seu universo, é português que você fala. Né? No seu universo, você come com um prato, garfo e faca. No seu universo, você toma café com leite. Agora, se você atravessar o mundo e for lá na Índia, você vai ver que na Índia eles não têm o hábito de comer com garfo e faca, eles não falam português e eles não tomam café com leite. É um outro planeta, é um outro mundo.
Então você foi educada para viver nesse mundo. A igreja vai te educar para viver no mundo dela. Quem é a igreja? Começa com o corpo, no meio tem um místico e no final tem um decristo. A igreja é o próprio Jesus. Que mundo que é o mundo de Jesus? É o céu. Então a igreja vai te educar para viver no mundo dela, no céu. Entendeu? A igreja vai te educar para viver no céu. E ela vai te ensinar coisas próprias do céu. Como você aprendeu coisas próprias do Brasil quando você era criança, você não aprendeu a falar português, que é próprio do Brasil, aprendeu a comer as comidas que ninguém enjoa, são as comidas inenjoáveis do Brasil. Vocês lembram, sabem quais são as comidas inenjoáveis do Brasil? Se você comer pão de forma todo dia, você enjoa, né? Comer macarrão todo dia, você enjoa. Você comer broa de milho, você enjoa. O quê? Então, aí são as comidas inenjoáveis, são 3. Não, arroz com feijão e pão francês, cara. A pessoa come pão francês 365 dias do ano e a pessoa não enjoa do negócio, cara. Come arroz com feijão 365 dias do ano, cara. Ele põe lá um frango, um filé de boi, sei lá, outras coisas, ovo, mas o arroz com feijão do cara tá lá. Arroz com feijão e pão francês. É inenjoável, né? São as comidas inenjoáveis. Então a igreja quer te dar o alimento do céu do qual ninguém enjoa. A igreja quer te ensinar a viver o céu. Então, gente, São Cipriano, que é um patriarca da igreja, um santo da patrística, São Cipriano diz assim: ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Olha que frase forte de São Cipriano. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a igreja por mãe. Por quê? É a mãe que vai colocar o bebezinho nos braços do pai. Você está entendendo, não? A mãe que vai pôr o bebezinho no braço do pai. O pai entregou à mãe a sua semente, o sêmen. E a mãe vai transformar aquele sêmen num bebê e vai colocá-lo nos braços do pai. Deus te entregou a igreja. E a igreja quer te colocar de volta nos braços de Deus. Ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja por mãe. São Cipriano. Gente, a igreja, outra figura da igreja é a Arca de Noé. Aqueles que estavam na Arca de Noé não foram mortos pelo dilúvio que tomou o mundo. O mundo hoje é tomado por um dilúvio de pecado, de desgraça, de maldade. Esses dias eu sou militar, né? E como militar, eu já vi muitas coisas que não são agradáveis de se ver. Esses dias o pessoal da minha turma lá, da academia, mandou um vídeo da guerra da Ucrânia. E nesse vídeo da guerra da Ucrânia, era o vídeo de um militar ucraniano que estava fatigado, né? Quem já viveu a fadiga sabe, né? Depois de exercício militar muito intenso, você fica destruído de tal forma que você dorme em qualquer lugar. Pra você ter uma ideia, eu fiz um exercício em Mariporã de 36 horas, Mariporã aqui perto da região metropolitana de São Paulo, tava 3 graus naquele dia, 3 graus, eu dormi no chão assim, ó, no pátio do quartel, tão sugado que tava. Então eu vi que aquele militar tava nesse estado de fadiga total, ele tava caído no chão, assim, deitado em cima do braço, dormindo. Então ele tava dormindo daquele jeito porque ele tava totalmente fatigado. E aí o vídeo começa com um drone que vai filmando ele, né? E o drone consegue identificar ele, que ele estava dormindo ali porque ele estava camuflado. Só que o drone consegue identificar ele através da camuflagem. E o drone, identificando aquele militar deitado no chão ali, perto de um rio, o drone começa a filmar e para assim, bem em cima dele, e de repente joga uma bomba, explode o cara. Explode. O cara vira uma carne moída, assim. Parece carne de açougue. Explode o cara. E eu tava vendo, puta, meu. Isso não é ética militar, cara. Matou o cara já tava ali. Tava
estava ocasionando perigo nenhum, o cara estava dormindo. Mas é a maldade humana que é capaz de ver um semelhante dele só porque ele está com uma farda diferente e explodir a pessoa, literalmente. Não é explodir metaforicamente, mas explodir literalmente. Esse mundo está num dilúvio de maldade, pessoas más, um dilúvio. E a igreja Arca de Noé. Se você não quer ser naufragado por esse mal do mundo, é preciso estar na igreja, estar na Arca de Noé. E o jeito mais eficaz de estar na Arca de Noé é primeiro entrando nela, né? A porta da Arca de Noé, como é que chama? Você sabe? A porta da Arca de Noé se chama Sacramento do Batismo. É a porta da Arca de Noé. Depois você que entra na Arca de Noé, você tem que permanecer. Não adianta você entrar na Arca de Noé, no meio de dilúvio você sair dela. Você vai se afogar. Então, para permanecer na Arca de Noé, Eucaristia e confissão. Permanecer na Arca de Noé. Até que acabe o dilúvio. Ou seja, até que Jesus volte para nos resgatar com a sua segunda vinda gloriosa, ou até que Ele nos leve para o céu. Até acabar o dilúvio. Então, gente, eu quero pegar no finalzinho dessa catequese, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2037. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2037. Ele diz assim: o título desse conjunto é a Igreja Mãe e Mestra, né? Mãe Educadora. Começa no parágrafo 2030. 2030 já começa a Igreja Mãe Educadora. E é a catequese que a gente comentou hoje. Então, no 2030 ele já começa falando que a igreja comentou os batizados, aquilo tudo que eu falei. Vida moral na igreja. Em 2037 ela diz assim: 2037. A lei de Deus confiada à igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Caminho de vida e a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que o Catecismo está dizendo aqui? A lei de Deus confiada à igreja é ensinada aos fiéis como caminho de vida e verdade. Caminho, verdade e vida. Por quê que a igreja está dizendo? O Catecismo está dizendo que a igreja faz a mesma coisa que Jesus disse que ele é. Porque a igreja é Jesus. Jesus é a igreja misticamente no mundo hoje. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos que purificam o juízo e com a graça curam a razão ferida. Olha só o que vai dizer o Catecismo aqui no parágrafo 2037, ele é extremamente ousado nas palavras. Porque ele está dizendo que a igreja é Jesus, de maneira clara. Primeiro ele fala que a igreja tem caminho, verdade e vida. Depois ele fala que os preceitos da igreja são preceitos divinos. Gente, divino é Jesus. Jesus é Deus. Ou seja, os preceitos da igreja são preceitos de Deus. Os fiéis têm, portanto, o direito de ser instruídos nos preceitos divinos, salvíficos, que purificam o juízo e com a graça curam a razão humana ferida. Então, os preceitos da igreja, a sua doutrina, creio na Santa Igreja Católica, é salvífico. Os ensinamentos da igreja são ensinamentos divinos, porque são ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, perpetuados ao longo do tempo pelo poder e pela força do Espírito Santo. Amém? Para terminar essa catequese de hoje, eu quero lembrar vocês que a igreja tem 5 mandamentos. Sabiam disso? 10 mandamentos da lei de Deus, né? Quem lembra os 10 mandamentos? Todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar, contra a castidade. Pensa que os mandamentos são por graus de intensidade. Ou ferir o 4º mandamento é mais grave do que ferir o 5º. Ou seja, você desonrar o seu pai é mais grave que você matar alguém. Olha só como é que é grave o 4º mandamento. Então, o 1º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mais importante. 2º, não tomar seu santo nome em vão. 3º, guardar domingos e festas.
Depois, honrar pai e mãe. Depois, não matar. Depois, não pecar contra a castidade. Depois, não furtar. Depois, não levantar falso testemunho. Depois, não cobiçar a mulher do próximo e o homem da próxima. Depois, não cobiçar as coisas alheias. Você percebe que está em grau de intensidade? Ou seja, é muito mais grave você cobiçar o marido ou a esposa do que cobiçar o carro, né? Então, o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas do próximo. Então, por grau de intensidade, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. Mas a igreja também tem 5 mandamentos. Por que a igreja tem 5 mandamentos? Você já não tem os 10 mandamentos? Tem os 10 mandamentos. Mas os 5 mandamentos, eles têm uma função de nos manter unidos à igreja. Nos manter arraigados, enxertados na videira, como dizia o evangelho que a gente começou lendo hoje. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então esses 5 mandamentos são para a gente não desgrudar dessa videira. Os 5 mandamentos têm a função de fazer que a gente não desgrude da videira. Primeiro, está no catecismo, 5 mandamentos, é o parágrafo 2040. Em vez de ler, de falar para vocês, eu quero ler aqui. O parágrafo 2041 fala assim, mandamentos da igreja. Os preceitos da igreja inserem-se nesta linha numa vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. Ligada à vida da liturgia da igreja e se nutrindo da igreja. O que eu falei? A videira. O ramo precisa estar unido à videira para quê? Para receber a seiva. A gente precisa estar unido à igreja. Então, os 5 mandamentos é para nos manter unidos à igreja. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável do espírito de oração e do esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. O que está dizendo aqui o parágrafo 2041? Os 5 mandamentos é o mínimo do mínimo para você estar unido à videira. Se você não observa os 5 mandamentos da lei da igreja, misericórdia, você não está fazendo o mínimo do mínimo. Isso que o catecismo está falando. Então, qual que é o mínimo do mínimo? 2042, parágrafo 2042 do catecismo. Ouvir missa inteira e abster-se de trabalho servis nos domingos e festas de guarda. Então, o primeiro mandamento da lei da igreja, ouvir missa inteira domingo. Eu vou à missa domingo. Beleza. Mas também é você se abster de trabalho servis. Então, domingo é um dia de oração, dia do Senhor, dia dedicado a Deus. Então, você não vai... Por exemplo, se eu for à missa sábado à noite, já vale pelo domingo. Então eu vou à missa sábado à noite porque no domingo eu posso trabalhar, lixando o carro, porque eu sou funileiro. Posso lixar carro o dia inteiro, pintar carro e vou ganhar muito dinheiro. Você está feliz no primeiro mandamento. Entendeu? É claro que se você é um engenheiro não, mas se você é um médico, uma enfermeira, policial, bombeiro, você precisa trabalhar no domingo. Porque no domingo também tem gente que se acidenta e precisa de bombeiro. Domingo, infelizmente, os bandidos não respeitam o domingo, roubam o domingo, então precisa ter policial. Domingo, infelizmente, as pessoas se acidentam, precisam ter médicos e enfermeiros. Então tem serviços que são essenciais. Mas se você é um vendedor de relógios, como era São Luís Martin, que tinha uma relojoaria, todas as pessoas diziam: Luiz, por que você não abre sua relojoaria domingo? Você vai ganhar muito mais dinheiro. Porque aqui em Alençon, domingo, vem muitas pessoas. E se você estiver aberto, você vai vender muito relógio. E São Luís falava: o primeiro mandamento da lei da igreja é guardar domingos, ouvindo missa inteira e se abstendo de trabalho e serviço. Então, gente, domingo não é dia de ganhar dinheiro. Domingo é dia de honrar e de adorar a Deus. Em família, em casa e, sobretudo, na missa. Então, eu vou à missa com a minha família, depois em casa rezo um texto, ouço a homilia do Padre Paulo, né? Assisto o canal Subir a Montanha, leio um livro com a família. Se tiver criança, então a criança adora que você lê livro para ela. Pega um livro lá da vida dos santos, lê para a criança.
É um dia de estar na presença de Deus, né? Mas domingo eu gosto de passear com a família, que domingo é o dia de passear com a família. Só não deixe de ir à missa, por substituir a missa pelo passeio, que é pecado mortal, né? Então, vai passear com a família, vai passear Aparecida. Olha que legal, que belo passeio. Passear na Canção Nova, né? Ou então vai passear onde que você quer passear, mas vai à missa. No feriado de Corpus Christi, desse ano, eu passei com as minhas crianças lá em Gonçalves, em Minas. A gente saiu cedo, chegamos lá na casinha que a gente tinha alugado pelo Airbnb. A missa era às 15 horas. Às 14 horas a gente saiu da casinha, participamos da missa, participamos da procissão de Corpus Christi, fizemos uma adoração. 19 horas voltamos para casa. Aí passeamos, adoramos a Jesus, guardamos o dia santo. Então uma coisa não impede a outra, né? Uma coisa não impede a outra. Não precisa ser um fariseu também, né? Que não vou dar 3 passos, porque é domingo. Mas vocês entenderam o sentido do mandamento, né? Segundo mandamento, ainda está no parágrafo 2042, ele diz assim: o segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano, assegura a preparação para a Eucaristia, para a recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e de perdão do batismo. Então, o primeiro mandamento, ouvir missa inteira, domingos, dias de guarda e abster de trabalho e serviço. Segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. O segundo mandamento não é confessar-se uma vez por ano. O segundo mandamento é confessar-se ao menos uma vez por ano. Ou seja, se você passou 365 dias e não se confessou, está em pecado mortal. Isso que é o mandamento. Não quer dizer que eu vou me confessar então uma vez por ano, porque o mandamento da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano. É ao menos. Mas a confissão ela deve ser frequentada. A gente deve frequentar o sacramento da confissão, assim como a gente frequenta o chuveiro. Ou melhor, eu acho que frequentamos o chuveiro, né? E quando que a gente frequenta o chuveiro? A gente frequenta o chuveiro quando a gente está sujo, né? Ou quando a gente tem uma situação importante, né? Por exemplo, a gente falou da noiva no dia do casamento, né? Agora vamos falar da namorada. Você namora, Davi? Não? Você namora, Luana? Não, você namora, né? Você é noivo? Ela é noiva, melhor ainda, é noivo. Vai sair com o noivo no cinema. Vai tomar um banho, não vai? Vai tomar um banho. Então é uma situação importante. Qual é a situação importante que a gente precisa tomar um banho? Eu vou comungar. Vou participar da Eucaristia. É uma situação importante. Eu vou me encontrar com o meu noivo, né? O noivo da minha alma, que é Jesus. Então, no mínimo, eu preciso tomar um banho, né? Então, a Eucaristia, a confissão é como um banho. Se eu me sujei, vou tomar um banho de imediato. Estou saindo para encontrar o meu noivo e, sei lá, pisei na lama, o carro passou aqui, ó, jogou lama, sujou tudo de lama. Vai assim mesmo encontrar o noivo? Suja de lama? Melhor não, né? Ela liga pro noivo, né? Hoje tem telefone celular, né? Se fosse antigamente, amor, não vai dar para ir tomar um banho de lama aqui. Você vai daqui meia hora, vou atrasar meia hora. Aí meia hora é o banho que ela vai tomar, né? Que ela vai atrasar. Mas vai tomar um banho, né? Então, quando a gente se suja, a gente toma banho. Ou quando a gente tem uma situação importante, a gente toma banho. O que a igreja faz antes da Páscoa? Os padres vêm tudo para a paróquia, senta um monte de padre e tem de confissão. Porque é uma situação importante, vai encontrar o noivo. O que a igreja faz antes do Natal? Vem um montão de padres, senta e atende confissão de todo mundo, né? A igreja ficou lotada de padre para tudo quanto é lado, atendendo confissões. Tomar banho numa situação importante. Vai encontrar um noivo. É uma data importante, é Páscoa, é Natal, é Corpus Christi. Então eu vou me confessar para a Páscoa. E cada vez que eu me sujar, pequei, preciso me tomar um banho. Mas mesmo assim, a gente que é brasileiro, a gente toma pelo menos, no mínimo, um banho por dia, não é? Todo mundo aqui toma um banho por dia pelo menos, não toma? Não, então tem pelo menos um por dia. Aí, tá frio hoje, não suei, fiquei em casa, olha no relógio, 19 horas. Puxa, eu vou tomar um banho porque eu não tomei banho hoje ainda. Vai lá e toma um banho, não é assim que a gente faz? Mas não suei, não saí, fiquei vendo
Fiquei em casa o dia inteiro lendo, não saí pra nada, não fiz nada, tá frio, tá 10 graus. Não suei nada, mas não tomei banho hoje. Vou lá tomar um banho, né? A confissão é assim, ao menos uma vez por mês. Como a gente toma banho pelo menos uma vez por dia, e se você se sujar, você toma 2, 3 banhos no dia. Se tiver calor, se estiver suando, você toma 4 banhos por dia. Não é assim? Mas se, no mínimo, se tudo der certo, condições normais de temperatura e pressão, você vai tomar um banho por dia. Então, confessar-se pelo menos uma vez por mês, mínimo. Na França não gosta muito de banho. Vários lugares na Europa ali, o pessoal não tem esse hábito de tomar banho por causa do frio, né? Mas aqui no Brasil tem muita água, né? Então a gente tem uma... Lembra que eu falei da cultura? Nosso planeta, nosso mundo. O nosso mundo que a gente vive é um mundo que tem muita água, tem rio, chove muito. Então a gente se dá o luxo de tomar banho, né? E até por causa da questão dos índios também, que a gente tem uma cultura que também derivou muito dos índios, né? Os índios estavam sempre dentro d'água, pescando, etc, né? Então a gente tem essa cultura de banho, né? Eu tenho um irmão meu mora no Canadá e um tio meu mora nos Estados Unidos, né? Meus sobrinhos tudo moram no Canadá. E eles acham que... Uma vez perguntaram pro meu tio: você tem algum problema de pele? Não, por quê? Por que você toma banho todo dia? Todo dia? Você toma banho? Deve ter algum problema de pele, né? Tá com lepra? O que é? Porque eles achavam estranho, todo dia ele tomava banho. Às vezes estava frio, ele ia lá, entrava lá e tomava banho. E o banho lá é gostoso, né? Que ele toma banho de banheira, né? A banheirona cantona, fica lá deitada. Eu ia ficar 3, 4 horas lá naquela banheira. Aí eles iam achar que eu tava com lepra mesmo, né? Então, segundo mandamento, confessar-se pelo menos uma vez por ano. Mas isso aí é o feijão com arroz, né? Para não estar em estado de pecado mortal. É ao menos. O ideal é se confessar mensalmente. E durante o mês, se você se sujar, se você cair em pecado, 2, 3 vezes por mês, quando necessário for. Terceiro mandamento, está no parágrafo ainda 2042. O terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Garante um mínimo referente à recepção do corpo e sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Então o terceiro mandamento é comungar pelo menos na Páscoa, que é o mínimo do mínimo. Mas olha só, gente, a gente não comunga todo domingo? E o mandamento é comungar pelo menos uma vez por ano, na Páscoa, que é a festa mais importante da liturgia. Por que tem o mandamento de confessar pelo menos uma vez por ano? Porque essa confissão vai preceder o quê? A Páscoa. Para você comungar na Páscoa. Mas não é recomendado que você comungue somente na Páscoa. Jesus vai ficar com saudade de você. Você precisa comungar com frequência. Então a gente comunga todo domingo. Quiçá, se você pudesse, comungar todos os dias. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Mas normalmente o cristão comunga todo domingo. Mas o mandamento é pelo menos na Páscoa da Ressurreição receber a Eucaristia. Igual eu disse, isso é o salário mínimo para você se manter unido à videira. Lembra que Jesus disse: se você não comer a carne do Filho do Homem, você não vai ter a vida eterna? Então, no mínimo, uma vez por ano, você precisa comer a carne do Filho do Homem para estar unido à videira. Mas não se encerra nisso. O ideal é comungar todo domingo. Lembrando que, para se comungar, para encontrar com o noivo, tem que estar de banho tomado. Para comungar, tem que estar com o sacramento da confissão em dia. O quarto mandamento: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja, determina os tempos de ascese e penitência, que nos preparam para as festas litúrgicas e contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e liberdade do coração. Então, jejuar e abster-se de carne quando manda a igreja. Quando que a igreja manda a gente jejuar e se abster de carne? Quem sabe? Vocês lembram? Sexta-feira Santa, quarta-feira de cinzas e toda sexta-feira do ano, né? Lembrando que aqui no Brasil a igreja, a CNBB autoriza você substituir a penitência de carne da sexta-feira, não da sexta-feira santa, das sexta-feiras, das outras sexta-feiras, por caridade, né? Ou por um ato de devoção. Mas eu acho perigoso. Quem sou eu para achar alguma coisa, né?
Por que eu acho perigoso? Porque eu vou comer um bifão hoje, mas vou fazer uma caridade. Aí passa o dia, eu não faço nenhuma caridade, e aí? Peguei. Porque é o 4º mandamento. Entendeu? Então é perigoso. É mais fácil eu não comer carne. E também posso não comer carne e fazer a caridade, né? Entendeu? Para mim, fica até mais fácil, porque sexta-feira eu dou catequese. Catequese conta como ato de piedade. Então, semana passada eu tinha que ir, né? Mas eu não como carne na sexta, né? É porque eu vou dar catequese pra vocês que eu vou comer carne, não. Então, eu não. Na sexta-feira, né? Mas eu não como. Prefiro, igual eu falei, eu acho muito mais está muito mais seguro de não ofender a Deus se você não comendo carne. Sexta-feira, né? Marca sexta-feira. Fazer a caridade, né? E lembrando que a caridade é simples também, né, gente? Poxa vida, eu fui no churrasco, e era sexta-feira, e aí eu acabei comendo carne, e chegou no final do dia, eu não fiz a caridade. O que eu vou fazer? Pega ali um parente seu que está precisando de uma ajuda, manda um pix para ele. Entendeu? Sempre você vai saber alguém que está passando uma dificuldade financeira. Manda um pix para a pessoa, né? Aí você fez a sua caridade. Reversão resumida da via sacra. Então, aí entra como ato de piedade. O ato de piedade também pode substituir a penitência. Então, rezar o rosário em família, ministrar a catequese. Mas a catequese entra como ato de caridade, né? Caridade espiritual. Catequese não. Seria caridade espiritual. Mas rezar terço em família, rezar a via sacra, fazer adoração eucarística, ler a palavra durante 30 minutos. Entra como ato de piedade. Também pode substituir a penitência. Mas eu acho meio perigoso isso aí. Vamos ficar sem comer carne, né? Um dia só, gente. O vegano não come carne o ano inteiro, né? A vida inteira o vegano não come carne, é possível que a gente não vai conseguir um dia por semana, né? E o 5º mandamento, parágrafo 2043, o 5º mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as suas próprias possibilidades. Cada um conforme as suas próprias possibilidades. Então, se você pode dar um dízimo de R$50, você dá um dízimo de R$50. Se você pode dar um dízimo de R$10, você dá um dízimo de R$10. Se você pode dar um dízimo de R$5, você dá um dízimo de R$5. Se você pode dar um dízimo de R$1, você dá um dízimo de R$1. Mas que seja o seu R$1 todo mês. É o seu dízimo. Entendeu? Por quê? Porque a igreja é nossa mãe. E precisamos honrar a nossa mãe. Uma das maneiras de honrar a mãe é ajudando. E o nosso dízimo, ele ajuda na evangelização. Por exemplo, estamos aqui fazendo essa catequese. A gente poderia fazer essa catequese lá na rua, no escuro? Até poderia. Mas será que seria tão, teria os mesmos frutos? Sentado no asfalto? No escuro? Não dá nem para ler o catecismo, né? Então a gente está aqui nessa sala, no centro catequético, tem lâmpada, que a lâmpada está acesa e a energia elétrica, a EDP Bandeirantes vai cobrar, cara. Então, pagando a energia elétrica, a igreja está evangelizando. E aí você chega na missa. Na missa tem as flores da ornamentação do altar, tem as velas e diversas coisas que infelizmente custam dinheiro, né? A gente pode fazer uma missa sem flores no altar? Pode, mas a gente deve honrar a Deus, né? Glorificar a Deus. E as flores demonstram a nossa piedade na liturgia. E isso custa dinheiro. Então a gente precisa ajudar a igreja. Entra aí, irmão. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Já participa do finalzinho dessa. Então, o dízimo, ele tem essa ideia de ajudar a igreja nas suas necessidades. Mas também o dízimo tem a ideia de gratidão, né? Tudo que eu tenho eu recebi de Deus. Então, ao dar o dízimo, eu estou dando a Deus parte dos meus bens como primícias, agradecendo a Deus por aquilo que Ele me deu. Eu costumo fazer assim. Quando eu recebo meu pagamento, meu salário, o primeiro Pix que eu faço, agora é por Pix, né? Eu para a paróquia. Até o dízimo eu pago por Pix. Então, já tenho salvo no meu aplicativo de banco o Pix da paróquia aqui.
Eu vou lá, já digito lá na Paróquia Nossa Senhora do Belém, já venho nos históricos lá, eu já faço meu Pix. É a primeira coisa que eu faço. Pago o Pix, pago o dízimo. Depois eu pago as outras contas. Por quê? Primícias. Para mostrar, isso é uma oração concreta. Eu estou rezando com esse ato, dizendo para Deus: Senhor, obrigado pelo salário que o Senhor me deu, obrigado pela sua providência. Se não fosse o Senhor, eu não teria isso. Então, a primeira parte desse dinheiro que caiu na minha conta vai ser para ajudar na evangelização. Entenderam? Então, gente, esses são os 5 mandamentos que nos mantêm no salário mínimo para estarmos unidos à videira. Se a gente não vive nem esses 5 mandamentos, a gente precisa começar a se preocupar. Essa foi a nossa catequese de hoje. A igreja é a nossa mãe e mestra. A igreja nos gera, a igreja nos alimenta, a igreja nos protege, a igreja nos educa. A igreja é a nossa mãe. Ela está nos gestando para a vida eterna. Assim como o 4º mandamento da lei de Deus diz que a gente deve honrar pai e mãe, nós precisamos honrar a Santa Igreja Católica. E nós cremos naquilo que ensina a Santa Igreja Católica. Qual que é a sua fé? A minha fé é essa. A igreja disse, eu creio. Amém? E a igreja é minha mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.